Olá, internautas da S News. Hoje nós temos o prazer de entrevistar a psicóloga e coach Sandra Tâmbara, ela que tem uma vasta experiência na área de treinamento em recursos humanos, também atuando como coach em grandes empresas, para empresários. E hoje a gente vai conversar de um assunto bastante interessante, né? Que é o coach e o que é essa ferramenta tão importante hoje para a vida ativa dentro das empresas, dos próprios colaboradores, enfim. É um prazer recebê-la. Puxa, é um prazer eu receber você aqui. Que gostoso. Sandra, hoje o comportamento humano é algo que está cada vez mais, talvez sempre esteve em evidência, mas a gente tem sentido nos últimos anos aí uma preocupação maior, as empresas estão mais voltadas para isso, né? Por quê? Porque a gente tem um monte de tecnologia, mas quem é que opera tudo isso? São as pessoas. Nós precisamos cada vez mais voltar e investir nos nossos relacionamentos, né? Investir nas pessoas. Por quê? São elas que vão dar os resultados. Então, hoje, o meu dia a dia aqui, Reinaldo, é trabalhar para as empresas buscando como engajar as pessoas, como fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente produtivo. Quer ver um exemplo? Um líder, um mau líder, ele faz um estrago na vida da pessoa. Quando a gente fala disso, sempre alguém lembra. Eu lembro do fulano, eu lembro, né? Sempre alguém tem, às vezes tem até aqueles apelidos. Nossa, você não sabe as histórias que eu já ouvi de líderes ruins. E isso é altamente nocivo para a empresa? É altamente nocivo, porque ele mata a criatividade, ele apaga qualquer entusiasmo, elimina qualquer relacionamento melhor, né, saudável dentro da empresa, porque é necessário, né? É necessário você ter um ambiente propício para você ter criatividade, para você ter produtividade, não é? A gente vende o nosso trabalho, né, para as empresas. Então, é preciso cuidar disso. E muitas vezes eu percebo que as pessoas não cuidam disso. Empresários não cuidam disso. Né? Líderes não cuidam disso. E quando que isso se torna um problema que vai resultar na produtividade e no ganho da própria empresa? Sim, ele resulta porque, primeiro que hoje em dia você pode ter processos por assédio moral, né? Muitas pessoas não entenderam ainda que nós temos que conviver de uma forma muito mais madura. E hoje tem uma coisa diferente também, nós temos várias gerações numa mesma empresa, desde a X até, não é? Então você tem muitas gerações que pensam e interagem de forma diferente. Então nós precisamos, por isso que a gente fala da diversidade. Ou seja, se não houver esse cuidado, como você falou, uma pressão excessiva em cima de um colaborador, esse colaborador poderá ingressar no Ministério do Trabalho com processo de assédio moral e vai ganhar e é prejuízo para a empresa. Sim, é prejuízo para a empresa. E você tem aí, toda profissão é importante, né? Então você veja em hospitais, em escolas, um professor, ele tinha que ser altamente valorizado. O professor ele tem que ir para o trabalho dele com alegria. Eu quero que os professores dos meus filhos vão trabalhar com alegria, com prazer, né, colocando toda a sua potencialidade a serviço ali do trabalho. E isso é importante, isso é a instituição que tem que preservar isso, trabalhar por isso. E nós temos que ter a crença, Reinaldo, de que a gente está nessa vida para ser feliz. Então muitas vezes, você sabe, né, é difícil trabalhar com mulher. Por exemplo, empresas têm mulheres, né? Nossa, é difícil trabalhar com... Não, nós não temos que ter essa crença. É difícil trabalhar com homem também, né? Temos que tomar cuidado com essas afirmações, né? Então, fofoca dentro de empresa tem que ser combatida. Respeito. Por isso que a gente fala dos valores. A questão da ética nunca foi tão necessária, né? Para quê? Para tornar as relações saudáveis.
E isso vai trazer produtividade. Até porque uma empresa trabalha com prazos. Um prazo pode ser perdido em milhões de reais ou dólares por conta de uma fofoca. Ou seja, até uma empresa pode perder milhões de dólares ou reais por conta de uma fofoca, porque o colega resolveu não respondeu a tempo um e-mail do outro profissional. Enfim. Sim. Eu já ouvi de profissionais aqui da região de dizer assim, olha, na minha empresa a gente não tem muita confiança. E olha que perigo isso. Relacionamento de confiança. Porque a gente fala aqui do trabalho em equipe. Qualquer empresário, qualquer líder, qualquer pessoa que tenha a sua equipe de trabalho, ela quer o quê? Uma equipe que trabalhe integrada, que tenha confiança. Por isso a gente vai render mais se a gente confia um no outro. Você imagina num ambiente que você não tem isso, que você tenha alta competição. Então a colaboração, ela deve superar a competição. E o coaching entra como nesse processo? Como é que o coaching entra? Como ele é uma metodologia que trabalha muito focada no presente e nos resultados, então assim, qual é a primeira pergunta que a gente faz, um coach faz quando chega numa instituição, quando chega num grupo de trabalho, numa equipe? O que é que vocês querem? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês querem chegar? Então, qual é o resultado que se busca aqui? E aí a gente tem ferramentas, Reinaldo, para trazer essas pessoas para um processo de autoconhecimento, mas também de alta motivação, porque muitas das coisas a gente sabe que deveria fazer, mas não faz. Não faz lição de casa. Mas todo mundo tem uma lista, eu devia fazer isso. Não devia comer isso. Devia falar mais isso, devia praticar, mas não faz. Então, o coaching tem ferramentas assim, por que é que você faria? O que você ganha com isso? Qual é o propósito disso? E aí, quando a gente entra num processo que a pessoa se engaja nisso para conseguir aquele resultado, porque é uma realização para ela, aí o processo fica lindo de ver, que os resultados positivos eles aparecem. Agora, pela sua experiência nesse segmento, Sandra, o que você já viu de erros e acertos em empresas que às vezes subestimaram uma informação e realmente acabou acontecendo aquele problema? Olha, quer ver uma coisa? Quando você tem, por exemplo, sócios que não se falam. Isso é perigosíssimo. Quando você tem sócios que são, ou às vezes é um casal, e isso pode prejudicar o casamento, a família, Então, muitas das vezes, quando eu ouço a história, eu digo, por que você me procurou antes? Por que a gente não conversou antes sobre isso? Então agora vamos ver como é que nós vamos resolver essa situação, como é que a gente, como é que a gente traz uma solução para lidar com o que já está, com o leite que já está derramado, Então, muitas das vezes a gente pode prevenir. Olha, está indo por um caminho, quais são os valores dessas pessoas, o alinhamento de onde se quer chegar, e isso é importante. Mas existe também uma coisa até cultural, Reinaldo, das pessoas não procurarem psicólogos, não procurarem terapia, Às vezes você tem um problema dentro de casa, com seu filhinho, e você vai ao médico, dá remédio, mas você não procura um psicoterapeuta. Ou se procura, tem uma outra cultura também que é muito popular no Brasil. Você procura os atalhos, as alternativas. Olha, eu conheço um psicólogo que é rapidinho, ele faz assim e já vai te dar a solução. Não é assim. Tem que ser um processo. É um processo. Por exemplo, em caso de criança, não é a minha especialidade, mas eu adoro esse assunto, Sou mãe também, então estou sempre lendo sobre isso. É um processo que exige desse pai uma maturidade. O pai e a mãe também vão crescer junto desse processo e ajudar. E o resultado é lindo, porque com criança às vezes é muito rápido, A mudança, E nesse processo todo, Sandra, na sua avaliação, hoje a gente tem uma realidade econômica no Brasil, a gente está vendo os números da Federação
das indústrias do Estado de São Paulo em relação ao produto interno bruto, que nós não vamos fechar um PIB de novo tão alto, né, como era se esperado, nem tão alto, mas que fosse equivalente à recuperação econômica. Sim. Como isso acaba refletindo dentro do ambiente de uma empresa, que daí entra a questão da atenção, a necessidade do faturamento, o colaborador estar trabalhando adequadamente, mas se não houver um acompanhamento de perto, todo mundo sai perdendo. É importante o coach estar observando tudo isso, que a pressão sobre o funcionário vai aumentar também. Você falou de uma coisa muito importante. Eu vou te contar. A base do coach, que eu sigo aqui, vem pela psicologia positiva. E eu tenho falado muito da psicologia positiva. Por quê? Porque nós temos estudos, né? Nós temos estudos na ciência que mostra quando a gente tem alguns indicadores, né, alguns ingredientes importantes aplicados à nossa vida, principalmente da emoção positiva, do engajamento, bons relacionamentos, propósito e ação, são ingredientes que trazem para qualquer situação um resultado mais positivo. Porque é um engano a gente pensar que o brasileiro vai ficar mais feliz se a economia subir. Não é? Nós temos índices aí de países altamente desenvolvidos e que não têm esse índice de felicidade ou de satisfação tão alto. Tá? Então, quanto mais a gente puder trabalhar nas pessoas, por isso que é o começo da minha apresentação, né, quando eu falei, quanto mais a gente puder ter pessoas positivas, saudáveis, querendo usar e explorar a sua potencialidade, o seu talento, ambientes que favoreçam isso, nós vamos superar essa crise no Brasil de forma muito... E o momento é adequado. E o momento necessita isso. Quer ver? Na política, se todos nós ficarmos, mas não vai ter, não tem ninguém, não vai ser, não vai dar, sabe? A minha vida, Reinaldo, ela corre independente da política, independente de quem seja o presidente. Numa empresa também. Numa empresa também. A empresa tem que fazer por ela não vai ficar pensando, se esse candidato for eleito, nós não podemos amarrar isso, né? Isso vai nos ajudar, porque nós estamos inseridos nesse ambiente do país, né? Econômico, mas é essa força interna que levanta uma equipe, que levanta uma família, que levanta um profissional. Olha, falando de família, quando uma empresa trabalha com coach, você está dentro de uma empresa trabalhando isso por meses, né? Os executivos, até chegar nos colaboradores. Até chegar nos colaboradores. Esse conhecimento também nunca vai ser perdido pelo funcionário quando volta para casa. O que eu mais ouço, nossa, isso me fez melhor como pessoa. Eu cresci, Sandra, como pessoa, né? Eu encerrei recentemente dois coachings de grupo em empresas diferentes, né? E aí as pessoas, nossa, o benefício para a minha vida, eu mudei com a minha família, eu mudei com a relação com o meu filho, eu mudei com a minha esposa, né? Eu passei a fazer coisas que eu não estava fazendo, que eu esqueci que eu gostava. Então isso, para mim, por isso que a minha empresa tem esse título, Prodos por um Mundo Melhor. É porque quando você toca na pessoa, você não está tocando só naquele líder, naquele empresário. Você está ajudando todo. Bom, e esse conhecimento que chega até o executivo também, a gente entende que a empresa é responsável pela formação dos profissionais que vão otimizar suas vidas e principalmente, lógico, o faturamento do grupo, né? Sim. Como essa informação chega até eles? Esse conteúdo, esse cabedal de conhecimento, e a partir daí como que ele vai trabalhar dentro da empresa? Então, as sessões, né, às vezes a gente faz sessões individuais, né, trabalho individualmente, então sessões de 90 minutos ou de 2 horas, onde eu fico com esse executivo, né, tratando aqui, e ele sai dali com tarefas para aquela semana, para aquela quinzena, para aquele mês, e a gente vai medindo esses resultados, né? Então é um trabalho
bem direcionado. Quando eu estou com o grupo, também, né? E o que é legal no grupo também tem um outro fator positivo, porque tem a troca. Eu fiz isso e não deu certo. Eu lembro de uma sessão que o rapaz falou: olha, Sandra, lembrei de você. Eu me exaltei numa situação e eu fiz errado. Isso é positivo. Ele teve consciência do que ele fez errado, que a gente é, né? A gente esquece daquilo que a gente quer fazer. Então, e isso que é o coaching, né? Trazer para um nível de consciência também. Sabe? Você passa a ser um líder, um profissional, um pai, um marido, consciente do seu papel, das coisas que você quer e como é que você está influenciando nas pessoas. Né? E não mais, e aí você passa a ser o quê? Protagonista da sua vida e não mais vítima. E isso daí, esse conhecimento, ele vai passar para o diretor executivo, que vai chegar na gerência, na supervisão, até o profissional, o colaborador que está lá. Sim. Na fábrica. Você sim, o ideal é que a gente comece de sempre. Porque ele, num efeito cascata, né, que a gente chama, ele vai dando o exemplo. E aí você começa a criar dentro da empresa uma cultura de coaching. As pessoas começam a perceber: ó, você está se sabotando, olha que legal, começa a dar feedback positivo. A autossabotagem, ela acontece assim, do nada? E é muito comum? É muito comum. A gente se autossabota de várias formas, né? A gente quer, mas não quer. E o que é isso, quer e não quer? É essa crença, muitas vezes, de que eu não posso, de que eu não vou conseguir, de que é difícil mesmo, né? Nós estamos nessa vida para ser felizes, Reinaldo, para brilhar. Então, assim, se na sua vida começa a entrar gente que só briga, é só mazelas, tem que mudar alguma coisa. E as pessoas buscam isso, às vezes, entram num ciclo vicioso. E a gente tem que entrar num ciclo virtuoso. E é a pessoa que tem que se permitir isso, em primeiro lugar. Tem que aceitar, porque você, como profissional, está ali para mostrar os caminhos, né? Eu não posso fazer por ele. Ah, então eu vou abrir uma MEI semana que vem. Ótimo! Você quem tem que ir lá e abrir a sua MEI. Entendi. Não sou eu. Entendi. Porque senão nós vamos passar mais uma semana e você vai de novo voltar com o ar da mazela, da reclamação. Então, é bem focado. O coaching é bem focado no resultado. Né? Por isso que ele difere também, não por isso, né? Mas ele difere da psicoterapia. A psicoterapia também busca o resultado, mas é um outro caminho. Sim. É um outro caminho. Mas o importante é saber que toda ferramenta hoje utilizada pelo coaching vem de um ramo da psicologia, como você falou, do positivismo, que é focado e altamente eficiente para o mundo corporativo e empresarial. Sim. Essas ferramentas são ferramentas que foram estudadas, comprovadas cientificamente. As ferramentas que a gente utiliza aqui no coaching são ferramentas que eles aplicaram para milhares de soldados americanos, por exemplo. Né? Medindo por que um soldado vai para a guerra e passa por a mesma tristeza e dificuldade e se recupera e outro não. Como é que a gente mede a resiliência de uma pessoa? Porque uma pessoa enfrenta um câncer com mais positividade do que o outro. O que é que faz uma pessoa superar o seu ambiente externo, as suas dificuldades? Entendeu? Então, tem ferramentas que ajudam a gente a medir e a provocar isso. Porque o coaching é uma provocação. E essa diferença comportamental? Ela vem, por exemplo, da educação de pai para filho, como você comentou agora, porque uma pessoa é mais resiliente, porque uma consegue ir para a guerra e se recupera bem, a outra não. Começa lá na infância também? Olha, sim. É muito sério o processo. Sim, porque a gente traz essa herança cultural, né? Mas a gente vai também se transformando. Porque eu sempre falo nas minhas palestras de um poema da Cora Coralina. Quem já me assistiu sabe que eu sempre falo dela. E ela diz que despedace, que eu deixe tudo de velho, né? Que cada dia se despedace esse velho dentro de mim. Que eu me renove,
que eu crie coisas novas. Então, a ciência diz isso. Você pode mudar, sim. É claro que que a herança cultural, né, o que a gente traz dos nossos pais, são importantes. Mas a gente transforma isso. Porque a gente tem a nossa escolha, né? A gente escolhe ser feliz, não, porque o seu pai é infeliz, foi de um jeito, fez a história dele de um jeito, que você vai repetir isso. Né? Isso tem uma influência na sua vida, tanto às vezes positiva como negativa, não é? Então a gente tem a escolha, né? E tem também um ambiente que pode reforçar isso. E isso é importante você ter lembrado disso, por quê? Porque é na infância. A gente tem que investir muito nas crianças. A gente tem que investir muito numa educação baseada em valores, que traga para a criança uma autoconfiança, que a criança tenha autoestima, que ela tenha alta confiança, que ela desperte a liderança. Nós estávamos falando sobre liderança, que ela consiga crescer sentindo-se forte. Então isso é o maior patrimônio que uma pessoa pode deixar. É um filho, né, sentindo-se forte e que possa bater asas e voar, não é? Olha, a gente está terminando esse bate-papo agradável com a Sandra Tâmbara, psicóloga, coach, especializada em grandes empresas, em coach para executivos, e dando importância, fornecendo bastante elementos aí, né, de formação. E a gente só queria que você deixasse um recado aqui, Sandra, e até já que você disse que o coaching é uma provocação também, né, então a gente queria fazer uma pergunta provocativa para você. Como as empresas hoje devem se enxergar para os próximos anos por conta dessa crise aí? Elas devem se enxergar com uma equipe forte, uma equipe motivada, uma equipe excelente. Nós no Brasil, Reinaldo, nós precisamos buscar a excelência. Nós precisamos colocar dentro das empresas, cultivar a cultura da aprendizagem. Aprender, melhorar, buscar melhorias, e melhorias inclusive nos relacionamentos também. É com isso que a gente vai fazer a virada. Legal, tá? Então a gente fica por aqui e até a próxima entrevista. Se Deus quiser.